confirmando 7h04. Agora há pouco nós levantamos aqui no nosso programa o debate com nossos ouvintes com relação a essa questão da superlotação do Hospital Regional aqui de Caicó e fizemos um questionamento, né? Porque muitas pessoas preferem procurar a urgência do Hospital Regional com situações que se resolvem, inclusive, na saúde básica, nas UBS aqui de Caicó, e ao invés de procurar as UBS, procura a urgência do Hospital Regional. Nós estamos agora no telefone com o prefeito aqui do município de Caicó, doutor Tadeu, que vai falar sobre esse assunto aqui no nosso programa. Prefeito, bom dia, pode ficar à vontade, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95. Agradecer sempre quando a gente solicita, você prontamente nos aceita no seu programa. Isso demonstra que o Panorama é realmente um ambiente democrático, em que se escuta as mais diversas versões, né? A gente sabe que essa situação do Hospital Regional é uma situação que hoje, né, do ponto de vista técnico, é considerada crônica, né? Faz aí pelo menos muitos anos que se tem esse problema de superlotação na questão do atendimento clínico e, sobretudo, pelo desabastecimento que acontece na unidade. Isso não é culpa do governo atual, né? A gente verifica que depois que houve a estadualização, nenhum governo conseguiu dar regularidade, né, a esses atendimentos no Hospital Regional e também a falta de insumos, né? É evidente, Marcos, que esses atendimentos que a gente considera verde e azul, né, que são os atendimentos de baixa complexidade, que deveriam, na verdade, ser atendidos pelas UBSs, eles acabam, né, indo para o Hospital Regional. Mas se a gente verificar o horário, Marcos, em que esses atendimentos acontecem de maneira mais intensa, irá se verificar que são justamente nos horários que as UBSs estão fechadas, né? A gente tem avançado na questão de ampliar o atendimento nas unidades básicas de saúde, né? Ou seja, estender ali no período noturno, justamente para conseguir dirimir, frear esses pacientes que vão até a urgência justamente no horário que eles estão saindo do trabalho. Mas infelizmente a gente não consegue. Já é uma coisa culturalmente que as pessoas fazem, né? Essa questão essa superlotação de atendimentos. Mas a gente tem verificado que na unidade isso não é falta da liderança da direção. Quero que diga-se de passagem que a direção tem feito um trabalho hercúleo no sentido realmente de dar regularidade à questão de insumos e etc. Mas infelizmente há uma situação financeira no estado que acaba prejudicando imensamente nessa regularidade, né? O Hospital Regional é um hospital para atendimento de pronto-socorro, especialmente voltado ao trauma, né? E, por exemplo, faz alguns dias aí que está com quebra de equipamentos importantes, como raio-x, tomógrafo, falta de insumos, como, por exemplo, algodão para gesso cirúrgico e etc. E, assim, a gente tenta apoiar os municípios, de um modo geral, não é só Caicó, mas todos os municípios vinculados aqui para o atendimento de referência do Hospital Regional, apoiar para que essas faltas não sejam tão gritantes. A gente tem conversado com a secretária, né, de saúde do estado, demonstrado, ela é conhecedora dessa realidade, mas existe um problema realmente de custeio, né, um problema financeiro no estado, como acontece nos municípios. Mas aí eu quero só que a população de Caicó entenda, por exemplo, hoje a gente tem uma urgência e emergência pediátrica em Caicó, com funcionamento todo com recurso próprio do município. E assim, a gente não verifica, né, essas faltas. E, sobretudo, a gente também recebe pacientes, Marcos, que deveriam ser atendidos nas unidades básicas. Mas, infelizmente, as pessoas preferem ir logo para o pediatra. Às vezes é uma gripe boba, né, um atendimento que deveria ser feito na unidade básica. Inclusive, a gente colocou um ambulatório de pediatria, né, para que, por exemplo, uma criança que seja encaminhada por pediatra na unidade básica, ela não precise ir para o Hospital do Siridó para urgência. A gente consiga drenar essa criança para o atendimento de ambulatorial que acontece no Hospital do Siridó, justamente para esses casos que não são urgência e emergência e que realmente precisam de uma consulta mais detalhada. Então, só queria fazer esse esclarecimento, né? A gente sabe da situação, inclusive, a gente tem agora o último relatório que faz, né, a avaliação da atenção básica de Caicó, vai ser divulgado aí nesses próximos meses, Marcos, e a gente teve aumento, ou seja, melhor avaliação de todos os indicadores, né? Isso
não é só por conta do município, mas pela parceria que o município faz com a Escola Multicampo de Ciências Médicas, com a UERN, com as outras universidades. Hoje, praticamente todas as unidades básicas, com exceção daquelas que tem algum médico que esteja de férias, nós estamos com todas as unidades, com as equipes completas, né? É evidente que os médicos acabam restringindo a quantidade de fichas, porque eles precisam dar qualidade no atendimento, né? Mas, assim, hoje, o cidadão caicoense, as unidades estão abertas, a gente tem dificuldade? Tem, a gente é conhecedor disso. Inclusive, ontem nós tivemos uma audiência com o Ministério Público extensa, mostrando que a gente avançou, mas também reconhecendo que precisa avançar muito mais, que a população de Caicó merece muito mais, mas infelizmente não é fácil corrigir um problema de 30, 20 anos em 2 anos e 9 meses. Prefeito, agora quando você fala nessa questão de deficiência, seria o quê? Por exemplo, a gente recebe aqui reclamações de que em algumas UBSs de Caicó está faltando médico, né? Em outras UBSs, por exemplo, as fichas são muito limitadas. Realmente existe isso aqui em Caicó? Hoje, Marcos, a gente não tem falta de médico, né, nas unidades básicas. Por exemplo, vou dizer aqui um exemplo. A unidade do Recreio, o médico foi acometido de Covid. Ele está de atestado. Se a pessoa hoje for na unidade, lá está sem médico. Mas a UBS, ela não se encontra sem médico, entendeu? Então, pontualmente, a gente pode ter a falta de um profissional médico em alguma unidade, mas não por conta que a unidade esteja sem o profissional. É porque esse profissional ou está de atestado, ou por alguma situação ele precisou de um afastamento momentâneo. Em relação à questão da falta de... A gente é conhecedor da falta de estrutura assim, física. Por exemplo, a gente tem 4 unidades básicas aqui em Caicó, Marcos, que precisam de reforma urgentemente. A unidade do João Paulo II, a unidade da Barra Nova, da Soledade e do Vila do Príncipe. Só que nós tínhamos outras unidades que estavam praticamente caindo, como é o caso do Valfredo Gugel e do Recreio, e do Alto da Boa Vista. Então, nesses primeiros recursos que a gente conseguiu através de emenda parlamentar, a gente teve que priorizar essas unidades. E vamos trabalhar para o ano que vem, conversar com os parlamentares que nós temos acesso, para conseguir os recursos para essas outras unidades. Mas, por exemplo, a situação da zona rural, que era um grande problema, né? Nós conseguimos entregar Sabugi, vamos entregar agora, final do mês, Pau d'Arco, lá em Lajinhas, e semana que vem vai começar a reforma de Lajinhas. E fiz o compromisso lá na reunião que o Manhoso, até dia 31 de dezembro, também nós entregaremos a unidade do Manhoso readequada, ou seja, com atendimento médico e de dentista lá dentro da unidade. Então a gente tem avançado, Marcos, mas infelizmente são 25 equipes de saúde da família, e que realmente todas elas precisavam de alguma situação que merecesse nossa atenção. A gente realmente reconhece que houve, há alguns meses aí, Marcos, falta pontual de alguns medicamentos, né? A gente voltou a receber as emendas parlamentares de custeio, o que estão conseguindo fazer com que a gente faça a regularidade do abastecimento dessas farmácias distritais, né? Mas, assim, do ponto de vista de atendimento, Marcos, graças a Deus, as unidades básicas de saúde de Caicó, elas estão todas ok. Agora, por exemplo, o médico que atende nos dois... A gente hoje tem médico atendendo nos 2 turnos, manhã e tarde, em todas as UBS. Ele, para fazer um atendimento mais qualificado, ele acaba colocando 10 fichas de manhã e 10 fichas à tarde. Às vezes aumenta ali para 12 fichas. A UBS não é um atendimento de urgência e emergência, entendeu, Marcos? Sim. Por exemplo, o paciente chega com pressão alta na UBS. O ideal é que ele vá para o pronto-socorro. Se o médico da UBS puder atender, tudo tranquilo, né? Uma gripe, teoricamente, uma gripe pesada é atendimento de urgência e emergência, mas o médico da UBS também pode atender. Só que, às vezes, tem aquelas consultas que são os pacientes dos programas. Por exemplo, o programa da hipertensão, o programa do diabetes, o programa da gestante. Então, fica algumas fichas de urgência e emergência, mas não tem como deixar o médico voltado só para urgência e emergência e esquecer os pacientes que são feitos esses acompanhamentos. E a policlínica, que está prestes a entrar em funcionamento em Caicó, ela vai ter que finalidade? Olha, Marcos, a policlínica, né, nós temos exemplos em outros estados da federação que tem essa política de policlínicas implementada. Mas, assim, existe um sentimento de vanguarda nessa policlínica de Caicó, nessa policlínica que está sendo criada pelo governo do estado
com o apoio dos municípios, né? No sentido de integralidade dos atendimentos. Uma vez o paciente adentrando na policlínica, ele vai passar a ser um paciente da policlínica. Por exemplo, eu tenho um paciente lá no João 23 que está com a medicação, né, está com um controle pressórico, ou seja, da pressão arterial extremamente descontrolado, né? O médico, de maneira fragmentada, talvez encaminharia direto para o cardiologista. Chegando no cardiologista, o cardiologista ia examinar, ia pedir um ecocardiograma ou um mapa, e às vezes esse paciente perdia segmento. Hoje, com a policlínica implementada, a partir do mês que vem, Marcos, esse paciente vai entrar, vai ser triado por um médico de saúde da família, que foi orientado pela Escola Multicampo de Ciências Médicas, depois vai para o especialista. Esse especialista, se pedir um mapa, um ecocardiograma, um teste de esteira, ou se precisar de um atendimento multidisciplinar, com enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, vai ter tudo isso dentro da policlínica. E, além disso, também os exames laboratoriais. Então, esse médico, ele vai passar a ver esse paciente de forma integral. Porque, às vezes, aquela pressão arterial que está descontrolada é por conta da obesidade, é por conta de um sedentarismo. Então, você precisa atacar do ponto de vista multiprofissional e não somente do ponto de vista medicamentoso, que é o que acontece normalmente hoje. Você está com a pressão arterial aumentada, vai para o cardiologista que está conveniado do município, ele modifica a medicação. Às vezes o paciente passa a tomar 10 medicações para pressão, Marcos. E você atacando no problema base, por exemplo, a obesidade, por exemplo, eu estava ficando obeso, eu pessoalmente, e estava com 122 quilos. Então, já estava começando a ter problema de pressão alta. Na hora que eu emagreci, Marcos, eu parei de ter problema de pressão, parei de ter problema de sono. Então, isso é o que vai acontecer nessa policlínica. Ou seja, o paciente vai conseguir ser visto da maneira como o SUS preconiza, do ponto de vista integral, sem ser com aquela fragmentação. Prefeito, obrigado por sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Só dizer, Marcos, aqui aproveitar seu programa, que é o mais ouvido aqui no horário, que hoje nós vamos encaminhar o pagamento de 20% da segunda parcela das rescisões. Então, hoje, os contratos que foram rescindidos por conta do novo processo seletivo receberão a segunda parcela. E as demais, a gente deverá divulgar aí nesses próximos 30 dias como é que a gente vai fazer os outros 60% restantes. E dizer que amanhã a gente encaminha também 50% do 13º salário e aproveitar para convidar todos os meninos e meninas da nossa cidade para quinta-feira, a partir das 4 horas da tarde, né, ir para a Ilha de Santana para o Dia das Crianças, que a gente vai promover em acordo com todas as secretarias municipais e a sociedade civil organizada. Muito obrigado e um excelente feriado, Marcos, a você e a todos os seus ouvintes. Tá aí, nós ouvimos o prefeito aqui do